Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula do curso de Equações Diferenciais do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Essa disciplina está sendo dada remotamente. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Ó, o João Wilson aparecendo ali agora também. Ei, João. Joia. Nayane também chegando agora. Nayane apareceu ali. Chegou. Quem mais? Eu estou esquecendo de alguém? Acho que não. Falei todo mundo, né? Gabriel Luiz. Pessoal, vocês estão de parabéns com a pontualidade. Exatamente 10 horas, já temos 20 pessoas já. Carlos Gabriel apareceu ali. Kevin Felipe chegando agora. A Nicole também apareceu ali. A Ana apareceu. E Ana? Permitir aqui. João Pedro apareceu. Beleza, João? Carlos Henrique também chegou. Todo mundo conseguiu ler o material para a aula de hoje? Continuação da... A gente vai começar com um exemplo hoje, que a gente ficou no final da aula passada, ficou devendo um exemplo. José Igor apareceu ali, beleza, José Igor? Conseguiram ler o material, gente? Gilmar falou sim, todo mundo fazendo joinha ali. Tá ótimo, então. Brenda também falou sim aqui no chat. Tá ótimo. Matheus Rodrigues chegando agora. José Igor já está pronto aí para as anotações. Olha lá, sempre tem o caderninho dele de anotações. Matheus Rodrigues apareceu ali. Bom dia. Rainara chegando. Bom dia, Rainara. Matheus Gabriel também, bom dia. Amanda apareceu aqui, bom dia, Amanda. Laura Farias também. Bom, mas Roberto. A Roberto deu para participar da aula hoje. O Nicolas Priosi apareceu aqui. A Bruna também. Bom, vou fazer uma troca. Vou deixar essa janela aqui do lado. E vou colocar a nossa aula. Todo mundo conseguindo enxergar a aula 2 aí? Ótimo. Aqui na aula 1 a gente terminou falando a respeito de EDO do tipo completo. E aí, tá vendo que a gente chegou na fórmula para poder resolver qualquer EDO. E a gente não fez um exemplo, né? Então, na aula de hoje, que é a aula 2, a gente começa exatamente com esse exemplo 1.6, dando continuidade. Tá vendo que tem um pedaço aqui da página que está em branco? Esse pedaço aqui era exatamente o que eu cortei do conteúdo. A Ariane está aqui sonolenta ainda, Ariane? Abrindo boca aqui. Quem que apareceu aqui? Tem o Caio também que apareceu. Bom, então a gente vai começar com esse exemplo.
esse exemplo ele está exatamente naquela fórmula que a gente viu na aula passada. Qual que era a fórmula? A fórmula era y', tem que ficar assim, né? Mais P de t que multiplica y igual 1 Q de t. Então, se EDO tiver com essa carinha aqui, a gente pode utilizar aquela solução que a gente viu na aula passada, beleza? A solução era dada, primeiro a gente tinha que calcular uma função fator integrante, que a gente chamou de μ de t, dado por e elevado à exponencial da P de t dt. E aí, depois que a gente calculasse o fator integrante, a gente podia colocar o meu y de t, que era a solução, era dado por 1 sobre esse μ de t, que multiplica a integral do μ de t vezes q de t, dt, mais uma constante. Então, foi isso aqui que a gente viu na aula passada. Beleza? Então, aqui, eu já dei para vocês o fator integrante. Alguém tem dificuldade de refazer essa conta aqui, ó? Tá tranquilo para todo mundo? O João levantou a mão ali. Pode falar, João? Eu tive um pouco de dificuldade, Valdomiro. Eu fui ver o negócio que você mandou. Eu não entendi muito bem essa parte, não. Eu entendi, mas com uma certa dificuldade. Eu não consegui pegar muito bem a equação em si. Tipo assim, fazer ela. Se eu não fazer sozinho, eu não ia fazer. É basicamente isso. Eu não ia conseguir fazer. Tá, mas esse μ de t aqui, dado por t ao quadrado, que aparece, ele saiu dessa fórmula aqui, tá vendo? Entendi. Então, no caso, ela não vai precisar fazer, ela já deu o resultado. Não, vai precisar fazer, né? Encontrando o fator integrante, nós temos. Entendi. Como que eu encontro? Eu encontro utilizando essa fórmula, beleza? O Matheus tá rindo ali. Eu encontro utilizando essa fórmula. Matheus é otário demais. Não, que é isso? Esse P de T que aparece aqui, ó. Tá vendo esse P de T que aparece aqui? É quem que acompanha o Y. Tá vendo ele aqui, ó? O P de T? O P de T é quem que acompanha o Y, tá vendo? Sim. Então, se você fazer essa conta aqui, ó, integral de 2 sobre t dt, você vai encontrar, esse 2 pode sair para fora, né? Vai ficar a integral de 1 sobre t dt. A gente sabe que a integral de 1 sobre t é o ln, concorda? Uhum. Então, vai ficar 2 que multiplica o ln de t. Esse 2 pode vir para cá como potência, não pode? Sim. Propriedade do logaritmo. Então, vai ficar ln de t ao quadrado. A fórmula não é e elevado a essa integral? Isso. Então, quem que é o μ de t? Vai ser e elevado à integral. A integral a gente calculou, deu ln de t ao quadrado, não foi? Foi. Exponencial e logaritmo, funções inversas uma da outra, então o resultado dá quem? T ao quadrado. Exatamente. Então, por isso que eu falei. Fazendo a conta, vocês vão encontrar esse t ao quadrado. Ok? Uhum. Bom, uma vez que você encontrou esse t ao quadrado, eita, outro pepino aqui, o negócio não está apagando, está descendo para outra página. Cada dia uma surpresa de aula ao vivo. Esse trem nunca aconteceu isso. Ah, tá, desapareceu aqui. O que acontece? Agora eu vou jogar nessa fórmula aqui. Por que deu essa y aqui desse jeito? Tá vendo? Na verdade, isso aqui eu já fiz essa conta toda aqui, ó. Como que eu fiz essa conta? Bom, primeiro eu tenho que resolver essa integral aqui, tá vendo essa integral de μ de t vezes q de t? Então, você vê, ó, integral de... Quem que foi o μ de t que a gente encontrou? Foi t ao quadrado. T ao quadrado. Isso. E quem que é o q de t? Olha o q de t aqui, ó. É o tzinho. Exatamente. Isabela chegando. Bom dia, Isabela. Então, o tzinho. Então, vai ficar t ao cubo, concorda? Vou multiplicar mais um t aqui. dt. Então, isso aqui vai ficar integral de t ao cubo, dt. Vitor Guzmão chegando aqui. Bom dia, Vitor. Então, a primitiva aqui vai dar t ao... gente? T a 4 sobre 4. Até a canetinha hoje não está querendo funcionar. T a quarta sobre 4. Sobre 4. Beleza.
t a quarta sobre 4, beleza? Então, essa parte aqui de dentro vai dar isso, mais a constante, né? Então, o que acontece? Quando eu jogar nessa fórmula aqui, quem vai ser meu y de t? 1 sobre t ao quadrado, que é o mi de t, tá vendo? Que multiplica quem? Essa integral aqui, isso vezes isso, a gente já fez a conta, deu quem? T a quarta sobre 4 mais uma constante, não é? Isso. Então, agora multiplica esse vezes esse vezes esse. Esse t a quarta com esse t ao quadrado vai cortar, então vai sobrar o quê? T ao quadrado. T ao quadrado sobre 4 mais K sobre T ao quadrado. Tá vendo que tá exatamente isso aqui, ó? Sim. Tranquilo? É bom você ter feito, porque se você não fazer sozinho, eu não consegui, não. Tá, beleza. Não tem problema. Muito obrigado. Tá aparecendo nada. Pronto. Então, ó, pra você ver, nós temos a solução. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise dessa solução. Bom, esse K aqui, logicamente, ele vai gerar uma família de soluções. Essa família de soluções, o que acontece? Para cada valor de K, eu vou ter uma curva. Ela vai preencher praticamente o plano todo, nesse caso aqui. Então, aqui eu coloquei algumas especificações. O que acontece se o K for zero? Se o K for zero, que é esse primeiro caso aqui, o que sobra dessa solução aqui, né? O que sobra dessa solução? Se o K for zero, concorda que essa parte aqui toda morre? Beleza. Então, sobrou só uma parábola, não sobrou? T ao quadrado sobre 4. Então, observe, se o K for zero, o que sobrou? Essa parábola aí, ó. Tá? Vocês estão visualizando. Agora, não preocupe com esse gráfico aqui ainda. Se o K, vamos aqui para a próxima página, se o K for maior que zero, depois a gente vai entender aquele gráfico lá que passou. Eu não consegui colocar a mesma página, ok? Mas se o K for maior que zero, vamos só relembrar quem que era a minha solução. Minha solução era t ao quadrado sobre 4 mais K sobre t ao quadrado. Agora, o que acontece? Eu vou pegar esse K positivo. 1, 2, 3, 1000, qualquer valor positivo. Então, o que acontece? Observe que essa função aqui, essa solução, concorda que o domínio dela não pode ter zero? Ou seja, o domínio dela pode de menos infinito até zero, união com zero mais infinito. Por quê? Porque o t não pode ser zero aqui, né? Ok? O t só pode ser zero se o k for zero. Se o k for zero, aí o t pode ser zero. Aqui na parábola não tinha problema nenhuma, né? A origem estava lá, não estava na parábola? Mas se o k for diferente de zero, o t não pode ser zero, porque em matemática nós não temos divisão por zero, beleza? Então, o que acontece? Se o t não pode ser zero, então significa que a gente vai ter uma assíntota vertical aqui no zero. Então, eu tenho que analisar o que acontece com a solução, esse y, o que acontece aqui e o que acontece aqui, ou seja, a esquerda de zero e a direita de zero. Ficou claro para todo mundo o que eu vou fazer em próximo aqui? Beleza. Então, para você ver, ó, se o t tende a zero pela esquerda, tá vendo? Se o t tende a zero pela esquerda, então aqui vai zerar, concorda? A parábola zero, porque se substituir zero aqui, ó, vai zerar, não tem determinação. Esse k é positivo. Se você dividir por um número, o t está tendendo a zero pela esquerda, então ele é negativo, certo? Mas como ele está ao quadrado, vai ficar positivo, não vai? Vai ficar um número muito pequeno positivo. Então, uma constante dividida por um número muito pequeno positivo, o que acontece com essa parte aqui? Vai ficar zero mais... Infinito. Infinito. Beleza. Vai para mais infinito. Então, por isso que deu mais infinito. Agora, do lado direito, o t tende a zero por valores positivos. Como ele está ao quadrado, também vai dar positivo. O denominador vai dar positivo. Mesma coisa. Como esse camaradinho aqui, ele é pequenininho, e isso aqui é uma constante positiva, então essa divisão também vai para mais infinito. Então, por isso que vocês observam aqui, ó, aqui eu fiz um exemplo para vocês para k igual a 1. Eu estou colocando 1 no lugar do k aqui, tá vendo? Então, essa curva em azul aqui, ó, e essa curva em azul aqui, é exatamente o gráfico dessa função aqui, ó, para k igual a 1. Tá vendo que quando o t tende a zero pela esquerda e pela direita, tá indo para mais infinito?
Beleza? Agora, o que acontece com esse ponto aqui e esse ponto aqui? Ó? Esse ponto aqui, vocês observam que eles são candidatos a ponto de quê? Mínimo? Lembrar do curso de cálculo 1 lá? São candidatos a pontos de? Mínimo, sabe? Falou lá, mínimo local. Beleza. Então, como que a gente acha esses pontos? A gente pega a derivada igual a zero, né? Os candidatos a pontos críticos são chamados pontos críticos, são os pontos onde a derivada é zero. Então, se você pegar a função derivada, vocês podem fazer essa conta aí depois? O que é a função derivada? Você tem essa função aqui, não tem? Só derivar essa função aqui, utilizando a regra do quociente, aqui nem precisa, porque esse aqui é constante, beleza? Faz a derivada igual a zero, vocês vão encontrar que o valor de t que zera... Tem necessidade de fazer essa conta, gente? Perguntar? Porque... Vitor falou não, Matheus não, Cleverson não. Tá tranquilo derivar essa função aqui? Todo mundo fez um joinha aqui. Então, vocês vão encontrar esses valores aqui para t. Então, esses valores para t são esses valores que estão aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, deu esse valor, porque que deu... Lá era 4, era menos raiz quarta de 4k, né? Como eu estou pegando o k igual a 1 para essa curva em específico, então por isso que deu raiz quarta de 4 aqui, ó. Aqui deu a imagem dele, que é o y dele, né? E aqui também o lado positivo, que era mais ou menos, né? Os pontos críticos. Então, tem esse lado aqui e tem esse lado aqui. Essa curva em vermelho aqui é outro exemplo que eu peguei para vocês. Aqui tá errado, gente. Aqui é 10. Tá vendo que aqui tem 1? Aqui é 10, ok? Porque eu tô pegando K igual a 10. Iago, bom dia, Iago. Então, aqui é 10, na verdade, 10 sobre t ao quadrado, que é o caso K igual a 10. K igual a 10. Aqui, tá vendo que agora os pontos críticos eles mudam de lugar? Por quê? Porque não era 4 vezes K, então 4 vezes K vai dar 40. Tá vendo? Tranquilo essa parte, gente? Agora vamos analisar o que acontece com K negativo. Se o K for negativo, ó, vai mudar aqui, não vai? Ó, esse número agora é negativo dividido por uma coisa positiva. Então, o que vai acontecer com esse limite? Exatamente. O Cleverson falou ali com o microfone desligado, mas deu para ver, fazer a leitura labial. Menos infinito. Tá vendo? Dos dois lados. Tá ok? Então, menos infinito. Se você fizer a conta, ó, pra você ver, ó, para a derivada ser zero, deu isso aqui, tá vendo? Se o K é negativo, concorda que esse número aqui não é um número real? Se não é um número real, então significa que não tem pontos críticos, né? A derivada não zera nunca, né? Então, o que acontece com o gráfico? Aqui está um exemplo para K igual a menos 1, tá vendo? Eu peguei o K igual a menos 1. Então, quando o t tende a zero pela direita e pela esquerda, vai para menos infinito. Aqui eu peguei um exemplo para K igual a 10, menos 10. Aqui eu coloquei o menos 10 certo, né? Só o outro lá que estava faltando um zero. E aí, a solução completa vai estar nesse gráfico aqui, ó. Aqui eu tenho todas as possibilidades, tá vendo? Eu tenho essa curva em amarelo, que é a parábola, que é quando K é zero. Eu tenho essa aqui e essa aqui, que são os valores de K positivo. E eu tenho essa e essa, que são os valores de K negativo. Logicamente que eu fiz um exemplo de 2 exemplos para K positivo, 2 exemplos para K negativo e K igual a zero. Logicamente, aqui vai preencher o plano todo, né? Para outros valores de K positivo, tá vendo? Aqui também vai preencher, ó, vai continuar, ó, para outros valores de K negativo, no mesmo formato. Ficou claro? Ótimo. Então, essa é a nossa solução. Aqui tem outro exemplo. Na verdade, é o mesmo exemplo, só que agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um PVI. Lembra da aula passada aqui que era um PVI? Lembram, né? Então, agora eu vou falar para vocês que eu quero a curva que quando t for 2, a imagem dele valha 3. Então, vai ter uma única curva que vai satisfazer isso.
Então, o que acontece? Agora eu vou colocar o 2 no lugar desse T aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar o 2 no lugar do T. E vou igualar a 3 e vou encontrar o valor de K. Essa conta é tranquila para todo mundo? Ótimo. 10 da manhã tá cedo, gente? Tô vendo gente tá abrindo a boca, tá com sono. 10 da manhã tá cedo ou não? Um horário bom? Tá não, Cleverson falou que não. Tá um horário bom, o Vitor falou que tá ótimo. Tranquilo. Tá tranquilo. Então agora, ó, pra você ver o que acontece. Lembra que os valores para K positivo são esses valores que estão aqui, ó, entre essa curva azul, digamos? Então, logicamente, uma dessas curvas aqui, ó, seria a candidata para a imagem do 2. Ó, para você ver o 2 onde é que está aqui, ó. A imagem do 2 teria que valer 3, né? Ó, assim, aqui tem o 3, aqui tem o 2. Eu preciso de uma curva que passa aqui, ó. E essa curva está desenhada aqui, tá vendo? É uma daquelas possibilidades que acontece lá no desenho geral, vai estar escrito aqui. Aí você pode perguntar, você falou para mim que o domínio era de menos infinito até zero, união com zero a mais infinito. Então, por que você pegou só esse lado daqui e não pegou a outra? Porque aqui, tecnicamente, teria outra, para cá igual a 8, teria outra aqui, não teria? Teria, não teria? Que ela sempre vem em pares, aquela solução, né? Por que eu não escolhi esse lado? Por causa dessa condição inicial que foi dada aqui, ó. A imagem do 2 é 3. Então, isso aqui é o que a gente classifica em intervalo máximo de solução. Então, o intervalo máximo de solução nem sempre é todo mundo. Por quê? Num PVI, você tem que ver que o 2, o ponto 2, ele pertence a esse... o ponto 2... o ponto 2, ele está aqui nesse intervalo, desse lado. Se tivesse dado a condição para você o y de menos 2 valendo 3, logicamente você teria que pegar esse lado aqui, ó. Ou seja, o seu domínio seria de menos infinito até zero para esse PVI. Enquanto esse aqui, o domínio dele é de mais infinito até, ou de zero até mais infinito. Ficou claro para todo mundo? Ótimo. Então, continuando, aqui tem os exercícios da página 26 e 27 do livro do Reginaldo, ok? As equações separáveis, que são os próximos, que é o próximo tema que a gente vai estudar na aula de hoje. Tá tranquilo, gente? Podemos continuar? Tem alguma pergunta? Deu para entender o exemplo da aula passada? Então, tá ótimo. Bom, as equações separáveis... Oi? Teria como você explicar aquela última parte de novo? Porque eu tive que fazer alguma coisa ali, urgente, ajudar minha mãe, e acabei perdendo um pedaço da explicação. É a partir de quando você chamou o T de 2, aí eu tive que ajudar minha mãe. Aqui, ó. O problema aqui, ó, é o PVI, tá vendo? O PVI, quando o T for 2, eu quero que a imagem seja 3. Então, a pergunta é, qual que é o valor de K que vai satisfazer isso? Então, você coloca 2 aqui, ó, você faz a conta aqui, y de 2, vale 3. Então, isso aqui é quem? 2 ao quadrado, 4, sobre 4, mais K dividido por 2 ao quadrado, 4. Isso aqui dá 1. Então, 3 é igual a 1 mais K sobre 4. Esse 1 vai passar para cá, então vai ficar 2 é igual a K sobre 4. Então, K vale? 8. Então, essa curva aqui, ó, a solução sua, y de t igual a t ao quadrado sobre 4 mais 8 sobre t ao quadrado, é exatamente a curva que quando o t for 2, a imagem dela vai ser 3. Entendi. E ela vai estar desenhada aqui, ó, em azul. Entendi. Obrigado, Domingo. Beleza. Agora, as equações separáveis são as equações, talvez uma das mais simples de serem resolvidas. Por quê?
porque elas você pode integrar, já está separado, né? Ou seja, tudo que tiver y está do lado esquerdo e tudo que tiver x está do lado direito. Então, são as equações em que aparece um g de y, esse camarada que aparece aqui, a gente vai chamar ele de dy. Na verdade, é o y', né? Ou, se você quiser chamar de dy dx, né? São notações equivalentes. Então, tudo que está desse lado aqui refere-se a y e tudo que está desse lado aqui se refere a x. Então, como é que você faz para poder encontrar a solução desse tipo de equação diferencial? A gente utiliza o que a gente chama a derivada da regra da cadeia. Lá no curso de cálculo 1, quando você tem uma função composta, quando você deriva ela, o que acontece? Se você pegar essa função g de y aqui e integrar ela e chamar de uma determinada h, logicamente, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada dessa h, a derivada da integral, vai voltar na g, né? Beleza? Então, se você pega, no lugar desse g aqui, ó, substitui a derivada da h, tá vendo? Eu só estou substituindo aqui, ó. Estou substituindo essa expressão aqui. Esse aqui continua a mesma coisa, tá vendo? E esse aqui também continua a mesma coisa. Então, para você ver, desse lado aqui tem exatamente a derivada de uma função composta, tá vendo? Se você pegar a função h de y de x, como é que você deriva isso aqui em relação a x? É a derivada da função de fora, que é h, em relação à função de dentro, que é y, vezes a derivada da função de dentro, que é y, em relação a x. Beleza? É exatamente a regra da derivada da função composta. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso integrar dos dois lados. A integral da derivada dá a própria função, tá vendo? A integral da derivada dá a própria função. E desse lado de cá fica a integral de f de x. Então, observe que esse y que aparece aqui dentro é a solução da equação diferencial, só que dada implicitamente. Tranquilo? Ótimo. Então, aqui está falando a outra maneira que eu tinha comentado para vocês. Vocês podem simplesmente integrar dos dois lados, usando o fato de que esse y' aqui, na verdade, é o dy dx, né? Tá vendo? dy dx, basta dividir por dx aqui, ó. O y' vai ser dy dx. Então, uma novidade aqui, né? Como é que a gente pode observar essas soluções? Essas soluções eu falei para vocês que elas são dadas implicitamente, né? Nem sempre você consegue isolar esse y de x aqui, ó. Tá dentro dessa função h. É uma composta. Tá. Se você não consegue isolar essa função, como que você consegue enxergar visualmente como é que é a curva solução? Porque a gente sabe que a solução de equação diferencial é uma função definida no intervalo, cuja função e a sua derivada de ordem 1 também está definida nesse intervalo. Então, se você pegar a função de duas variáveis, que seria exatamente a subtração, tá vendo? Você tem a h de y. Se você pegar essa h de y aqui, ó, vou só reescrever isso aqui, ó, h de y, essa parte aqui, ó, igual a integral de f. Vou fazer desse jeito aqui. Bom, se você pegar a subtração das duas, concorda que vai dar uma função de duas variáveis? Por quê? Isso aqui vai depender de x, não vai? Isso aqui vai depender de y, não vai? Então, essa subtração aqui vai ser uma função de duas variáveis. Isso aqui igual a zero, né? Porque eu peguei s menos esse, então deu zero, né? Tá. Então, ó, pra você ver, ó. Se você pega isso aqui igual a zero, então, na verdade, são as curvas de nível zero para essa função f grande. Olha para você o que acontece aqui, ó, nesse exemplo. Não vou mostrar o desenho, que o desenho é surpresa, né? Vocês não tinham visto esse desenho da primeira vez que fez o curso, né? Bom, essa EDO aqui a gente já resolveu. Quem começou a fazer EDO comigo já resolveu essa EDO aqui, né? Essa EDO aqui, essa função aqui faz o papel da g de y, né? Essa menos 4x faz o papel da f de x, da teoria. Então, quando você integra isso aqui dos dois lados, a integral de 2y vai dar y ao quadrado. Beleza? A integral de 2y. Tá claro para todo mundo, gente?
E a integral de menos 4x, o que acontece? O menos 4 pode sair para fora, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Como saiu um menos 4 para fora, então esse aqui dá para cancelar com esse, então sobrou menos 2x ao quadrado. Essa constante C que aparece aqui já é a junção o quê? Da constante de integração desse lado e do outro lado. Juntei, né? Subtração de constante é constante. Então, minha solução, nesse caso aqui, dava até para isolar, né? Esse y de x aqui seria mais ou menos a raiz quadrada dessa coisa aqui, ó. Mas nem sempre dá para a gente isolar o y. Tá. Então, se você definir essa função aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que seria o quê? Seria o h de y menos a integral da f, né? Que a gente chamou da f grande. Então, para você ver, ó, essa h de y, quem que é? É o y ao quadrado, menos, ó, esse camarada passou para o outro lado, ó, tá vendo aqui, ó? Esse camarada passou para o outro lado, ficou mais, né? Então, essa função aqui, o que acontece? Igual a c. Aí, se você pegar valores de c diferentes, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente essas curvas de nível aqui do chão, ó. Tá vendo essas curvas de nível que aparecem aqui, ó, para valores diferentes de C? Então, como que a gente consegue visualizar? Na verdade, são elipses, né? A equação de elipse, né? São as curvas de nível dessa função. Ok? Então, uma maneira de a gente visualizar, tá vendo? As curvas de nível são as soluções da equação separável. Então, a aplicação, se perguntar para vocês como é que você pode enxergar essas curvas implícitas, na verdade, elas são o quê? Elas são curvas de nível, né? A solução de um EDO separável, elas são curvas de nível de uma função dada dessa maneira aqui, ó, h de y menos essa integral f de x. Tranquilo para todo mundo? Quer apresentar a mamãe aí, Ariana? Quer que eu apresente ela? Ao vivo é assim, José Igor mostrou o irmão dele. Essa é minha mãe Marta. Dá oi. Tudo bem, dona Marta? Valdomiro, prazer. Pega. Pode falar, ela tá escutando. Prazer, viu, dona Marta? Parabéns pela filha. Para descontrair um pouco a aula. Continuando aqui, gente. Aqui tem um exemplo de EDO separável. Então, aqui eu tenho o y'. Esse y' aqui é dado por essa... Aqui eu te dei a derivada, né? E eu vou perguntar qual que é a função que satisfaz essa derivada aqui, que tem essa derivada, e que essa curva, quando o x for 1, a imagem dela é 0. Beleza? Então, esse problema aqui é um PVI. Pediu para encontrar o intervalo máximo de solução. Ou seja, esse intervalo máximo de solução tem que conter o ponto 0, o ponto 1, porque aqui está pedindo para calcular a imagem do 1, tá vendo? E a função e a derivada tem que estar definida nesse intervalo máximo de solução. Pediu para determinar onde a solução tem um máximo local e fazer um esboço do gráfico dessa solução. Então, vamos lá. Primeira coisa, a minha EDO, como vocês viram aqui, está em forma de fração. O que eu vou fazer? Esse camarada aqui é o dy, né? Ou é o dy dx. Ó, dy dx é o y', né? Então, isso aqui é 2x menos 1 dividido por 3y ao quadrado menos 3. Então, se você pega esse camarada e multiplica cruzado aqui, ó, você vai ter exatamente o que está escrito aqui, tá vendo? Esse y' aqui é o dy, né? Esse y' aqui é o dy dx, beleza? Então, tá o dy aqui e tá o dx aqui, porque foi pro outro lado lá, tá vendo? Aqui ficou o dy aqui e foi pro outro lado aqui o dx. Integrei dos dois lados. Isso aqui faz o papel da função g de y, ok? Isso aqui faz o papel da função f de x, lá da teoria. Então, quando você integra aqui, ó, a integral da diferença das integrais,
Essa primeira aqui vai dar y ao cubo, essa aqui vai dar menos 3y, essa aqui vai dar x ao quadrado, essa aqui, menos 1 vai dar menos x, e essa constante aqui é a junção da subtração das constantes. Tranquila a solução? Beleza. Agora, o que acontece? Eu tenho que determinar quem que é esse C aqui, ó. Porque essa solução aqui ela é geral. Para isso, eu vou utilizar a condição inicial. Ou seja, eu vou colocar 1 no lugar do x e vou igualar esse y que aparece aqui. Na verdade, é assim, ó. É um y de x ao cubo menos 3y de x menos x ao quadrado mais x igual a c. Ok? Passei essa parte para cá. Subtrair. Então, para você ver, ó, se eu coloco 1 no lugar do x, quanto que vale o y de 1 ao cubo? Quanto que vale o y de 1 ao cubo? Quanto? Pode abrir o microfone. Vale 1? 0, né? Bruna falou 0, Iago falou 0. Por que 0? Porque se o y de 1 vale 0, se você levar o cubo dos dois lados aqui, ó, 0 ao cubo, dá 0, beleza? Todo mundo? Então, essa parte aqui vai dar 0, o y de 1 vale 0, então essa parte aqui é 0, essa parte aqui é 0, essa parte aqui é menos 1 ao quadrado. Observe que o menos não está ao quadrado, beleza? O menos não está ao quadrado. Mais 1 igual a C. Então, o valor de C dá quanto? 0 também, né? Menos 1 mais 1. Então, por que ficou 0 aqui? Porque eu simplesmente usei essa condição inicial. Ficou tranquilo para todo mundo? Ótimo. Então, agora, o que acontece? Ô, Vandamira. Oi, Cleves. Esse C tem o mesmo papel do K no exemplo anterior? Tem. Esse C são a constante de integração que faz com que você tenha a sua solução geral, ou seja, todas as curvas, a família de soluções, né, que é a solução da equação diferencial. Beleza. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos que a derivada é dada por isso. Observe. Se a derivada é dada por isso, observe que esse y que está aqui no denominador, eu tenho que tirar do domínio, eu tenho que tirar o x do domínio, porque, de forma que isso aqui vale a 1. Se o y de x for igual a mais ou menos 1, na verdade, concorda que esse denominador aqui zero, essa derivada iria para mais infinito, não iria? Divisão por zero. Então, a primeira preocupação é retirar do domínio os valores de x de forma que as imagens desses x seja mais ou menos 1. Por quê? Porque a função derivada não estaria bem definida para essa situação. Então, vamos lá. Como o valor inicial é dado dessa maneira, então significa que o x igual a 1 tem que estar no domínio, né? Porque ele está exatamente aqui, ó. Então, a solução, ó, para você ver, imagine que você tem o y de x, aqui o x, aqui está o 1, todos os valores de y de x igual a 1 está aqui, todos os valores que valem menos 1 vai estar aqui, y de x igual a menos 1. Então, observe que o ponto 1, 0 está exatamente aqui, né? 1 para x, 0 para y. Então, eu não posso pegar nessa parte de cima e nessa parte de baixo. Como o y de x não pode ser menos 1 e não pode ser 1, então eu tenho que pegar esse pessoal que está aqui no meio. Concorda? Por que eu tenho que pegar esse pessoal que está aqui no meio? Por causa desse ponto, tá vendo? Ficou claro? Sim? Então, observe, ó. Então, eu tenho que pegar essa região do plano aqui que está escrito, tá vendo? Por quê? Porque esse ponto 0, que é a imagem do y, ele pertence ao intervalo menos 1, tá vendo? Ele está entre aqui e aqui, ó. Agora, vamos lá. Observe que vamos ver se tem algum valor de x que intercepta essa reta aqui, ó.
vamos ver se algum valor de x, o y de x vale 1. Então, quando você pega e substitui aqui na equação, então aqui vai ficar 1 ao cubo, concorda? 1 ao cubo, que é o y de x, vale 1, né? Então, vai ficar 1 ao cubo dá 1, menos 3, né? Que é 3 vezes 1, menos x ao quadrado, mais x igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá escrito aqui, tá vendo? Em cima. Quando você faz tenta encontrar a Bhaskara dessa equação do segundo polinomial do segundo grau, você vai ver que ela não tem raiz real. Se ela não tem raiz real, então significa que não tem nenhum valor de x, de forma que o gráfico vai cortar aqui, ó. Ou seja, não tem nenhum valor de x cuja imagem vale 1. Ficou claro? Então, por enquanto, está salvo, né? Ou seja, o x pode ser qualquer coisa. Real. Agora, vamos ver se tem algum valor de x que intercepta a reta y igual a menos 1. Aqui, ó. Agora eu vou trocar. No lugar do y de x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar quanto? Vai ficar menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, né? Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3, né? Menos x ao quadrado mais x igual a 0. Então, aqui você vai ter outra equação de segundo grau, equação polinomial de grau 2. É mais x Ela ao tá quadrado, escrita... Valdomiro, e menos x. Como é que é? É... Menos x ao quadrado. Ah, não. É porque em cima o x ao quadrado tá positivo. Eu acho que Aqui, ele ó. deve ter Aqui, ó. multiplicado por menos 1. Pode deixar. Aqui eu já passei todo mundo pro outro lado, tá vendo? Eu peguei esse x ao quadrado, passei ele para cá, ele ficou negativo, e esse menos x, ele passou Não para tô cá, falando ficou aí, positivo. não. Era ali no negócio, aqui ficou aqui, ó, no máximo para y, x igual a Tá menos aqui, 1, né? ele multiplicou por menos 1, provavelmente. Aqui você tá falando, né? Multiplicou por menos 1, porque aqui dá 2 positivo, tá vendo? Dá menos x ao quadrado, mais x, mais 2, não é? Isso aqui igual a 0. Multiplica por menos 1 aqui, vai ficar x ao quadrado, menos x, menos 2. Tá tranquilo? Tá. Agora, quando você acha a Bhaskara para essa aqui, você vai ver que tem 2 valores reais, tá vendo? Então, o que acontece? Vamos dar uma limpada aqui, nesse desenho aqui, para a gente aproveitar ele. Melhor fazer de novo, né? Eu acho que esse desenho está feito aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Ou seja, para x igual a menos 1 e para x igual a 2, observe que a imagem deles vale exatamente menos 1, tá vendo? Então, esses pontos eu tenho que retirar do domínio. Eles não estão no domínio da função derivada. Então, o que sobrou? Sobrou de menos infinito até o menos 1, sobrou de menos 1 até o 2 e sobrou de 2 até mais infinito. A pergunta é, qual que é o pedaço que eu vou pegar para ser o meu domínio? De menos 1 a 2. Por quê? Porque é o intervalo da parábola? Por causa desse ponto aqui. Lembra desse ponto? Esse ponto tem que estar, não tem? A imagem, a condição inicial era y de 1 igual a 0. Se eu tivesse dado outra condição inicial para vocês, tivesse dado, por exemplo, y de 3 igual a menos 10, logicamente você ia pegar esse pedaço daqui. Ó. Se eu tivesse dado a condição para vocês, y de menos 5 igual a menos 50, você ia pegar esse pedaço aqui para ser seu domínio. Ok? Então, voltando lá, então eu tenho que retirar o quê? Eu tenho que retirar o x igual a menos 1 e o x igual a 2, beleza? Do domínio. Então, tá aqui em cima, eu tenho que retirar esse camarada e esse. Então, o intervalo campeão, digamos, né? Quase ficou o intervalo campeão. Outra coisa. O intervalo campeão aqui, o que realmente é bom para a gente é esse aqui, ó, de menos 1 até... Beleza?
Então, agora, esse é meu domínio, pediu na letra A. Na letra B, pediu para encontrar o ponto onde a solução tinha um máximo local. A solução onde tinha um máximo local, o que acontece? Os candidatos a pontos de máximos e de mínimos, são os candidatos naturais, são os pontos críticos. E para achar os pontos críticos, eu tenho que pegar a derivada igual a zero, né? Ou onde a derivada não existe. Como a derivada não existe no menos 1 e no 2, mas o menos 1 e o 2 já está excluído do meu domínio, então eu não vou preocupar com isso. Observe que eles vão ser, o menos 1 e o 2 são pontos de mínimo, beleza? Lá embaixo, depois a gente vai ver no gráfico. Mas eu não vou catalogá-los, por quê? Porque aqui está aberto, aberto. A função não está definida nesses pontos. Então, a derivada igual a zero. Lembra quem que é a derivada? O y' era 2x menos 1 dividido por 3y² menos 3, não era assim? Isso aqui só é igual a zero se o numerador for zero, né? Então, você faz a conta, você encontra o x igual a meio. Aqui você utiliza o teste da derivada primeira. Como é que é o teste da derivada primeira? Você analisa onde a função cresce e onde a função decresce. Tá aqui, tá vendo? Ela cresce antes. Se o x for menor do que meio, ó, se o x for menor do que meio, o que acontece? Se o x for menor do que meio, esse número aqui fica positivo ou negativo? A cola tá aí, né? Se o x for menor do que meio, fica positivo, né? Por exemplo, você pega o x, se o x for menor do que meio, você pega o x, sei lá, igual a... tá trocado aqui? Tá não, né? Se o x for menor do que meio, a função cresce. Por exemplo, se você pega x igual a... o x igual a zero, se o x for zero... Bom, se o x for exatamente meio, zero. Se o x for menor do que meio... Bom, menor do que meio daria, por exemplo, menos... Tem que fazer essa conta aqui, ó. Suponha que você pegou zero. Aqui vai ficar menos 1 dividido. Quanto que seria isso aqui, ó? Lembra que esse y aqui, ele está entre 1 e menos 1, não é? Esse y aqui, ó. Se ele está entre 1 e menos 1, isso aqui é sempre negativo. Concorda que isso aqui é sempre negativo? Se esse camarada está entre menos 1 e 1, quando você eleva ao quadrado, ele fica menor ainda, multiplicado por 3. Então, esse menos 3 aqui ganha, né? Então, aqui vai dar negativo. Então, negativo por negativo deu positivo. Então, a derivada cresce, tá vendo? A derivada é positiva, a função é crescente. Se o x for maior do que meio, então aqui, o que acontece? Você pega maior do que meio. Suponha que você pegou 1. Então, aqui em cima vai dar positivo, né? Se deu positivo, positivo dividido por negativo, deu negativo. Então, a derivada decresce. Se a derivada decresce, a função é... Se a derivada é menor do que zero, a função é decrescente. Exatamente. Que é o que está escrito aqui. Então, aqui eu tenho um esboço do gráfico, tá vendo? Pedido na letra C. Ela cresce de menos 1 até o meio, tá vendo? E ela decresce do meio até o 2. Ficou claro o exemplo? Beleza. Aqui estão os exercícios e o que a gente tinha programado para a aula de hoje é isso. Alguma dúvida da aula de hoje? Ô, Valdomiro, o intervalo que você definiu anteriormente de y entre menos 1 e 1 foi só para fazer o teste, né? Para dar zero? É porque a minha condição inicial, Cleverson, a minha condição inicial lá era o quê? Era que o y de 1 fosse zero. Então, se o y de 1 fosse zero, então eu preciso que isso aqui, ó, esse ponto aqui, esteja na minha solução. Então, para esse ponto aqui estar na minha solução, então eu não posso pegar nem esse lado aqui e nem esse lado aqui. Eu tenho que pegar exatamente quem está aqui, ó. Por causa dessa condição inicial que foi dada. Entendi. Mais alguma dúvida, gente?
Não? Não, muito bom, Valdomiro. Parabéns pela aula de hoje. Muito bacana. Obrigado, Alberto. Beleza. Mas se tiver alguma dúvida, depois vocês podem assistir novamente. E se restar alguma dúvida, vocês podem mandar no grupo de WhatsApp ou mandar no Classroom, né? Ou por e-mail. Super Roberto. O Roberto hoje conseguiu assistir a aula, né? Ele falou que está trabalhando nesse horário. Tá de folga hoje, Roberto? Eu tô de folga, hoje eu tô tranquilão. Aí, ó. Dá pra estudar bastante hoje. Dá. Aí sim, Super Roberto, o último herói da Terra. Isso aí, mano. No fim da escuridão, sempre haverá Robertão. Exatamente. Olhe sempre para a montanha. Caraca, essa foi profundo, hein? Manda double. Só me atualiza. Como é que é? Só me atualiza. Deixa eu parar de gravar aqui, né? Já que terminamos, já não. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta, no fim da tarde, teremos aula nova postada no canal. Até mais!